Meta 3. O que a gente faz? A gente vira o 3 de cabeça para baixo assim para lembrar um M de medicação. Medicação segura. É um dos pontos que nós precisamos também ter muita atenção. O que eu preciso lembrar na medicação? Quais são os cuidados que eu preciso ter para ampliar a qualidade na medicação da minha instituição? Eu preciso ter cuidados na hora da prescrição, preciso ter cuidados na hora da dispensação e preciso ter cuidados também na hora da administração. Na hora da prescrição, capítulo 2 do artigo 39 do Código de Ética Médico diz que todas as prescrições precisam ser legíveis. Então, se você não entendeu o que está escrito, lá ali na prescrição médica, retorne essa prescrição para o profissional médico para que ele possa estar fazendo ela de forma legível. Alguns estudos já demonstraram que há muitas falhas na hora de visualizar os decimais. Então, quando nós formos prescrever medicações, nós vamos sempre evitar usar esses decimais. Nós vamos colocar 500 mg ao invés de 0,5 G. Além disso, as prescrições elas precisam conter 7 aspectos, 7 características muito simples, muito básicas. Primeiro é o nome da instituição, precisa estar estampado lá, com certeza, na prescrição. O setor de atendimento, qual é o setor que esse paciente está sendo atendido dentro da instituição. Precisa ter a data da prescrição atual. Na hora de dispensar esse medicamento, ele não pode ser dispensado com uma prescrição com a data errada. Muitas vezes a prescrição ela é simplesmente reimpressa, mas nesse momento eu preciso observar a data. Eu não posso, gente, tá fazendo ali uma rasura e colocando a caneta, porque isso pode trazer, inclusive, consequências judiciais na hora de uma investigação que possa ser necessária posteriormente. Além disso, a prescrição precisa conter também 2 identificadores, no mínimo, do paciente, o seu nome completo, mais a data de nascimento, ou o número do prontuário, ou o nome da mãe. E também precisa ter o carimbo e a assinatura do médico, da pessoa que prescreveu. Tem um 7º ponto, que é apenas para prescrições de antibióticos. É preciso ter ali o dia de uso do antibiótico e o dia do término do tratamento, Quanto tempo esse antibiótico vai durar? Então eu posso colocar ciprofloxacino, entre parênteses eu coloco 1/7. Significa que está no primeiro dia de uso de 7 dias que vão se usar esse medicamento. Cuidados na administração. Bom, precisamos lembrar que sempre o medicamento ele precisa ser preparado um pouquinho antes da administração, imediatamente antes do horário da administração. Não posso preparar a medicação, deixar ela lá 2, 3 horas e depois ir administrar. Eu preciso preparar ela só no momento da administração. Outra coisa, quando nós formos nos direcionar ao leito do paciente, vamos levar na nossa bandeja simplesmente a medicação de um paciente, só daquele paciente, para evitar que haja também uma troca de medicações aí. O que eu preciso lembrar? Também dos 9 certos, Paciente certo, então preciso conferir o paciente, se é esse paciente mesmo. Preciso lembrar se o medicamento é certo. Então eu falo para o paciente, posso explicar ali nesse momento, é o momento ideal para explicar a ação do medicamento, a dose certa, a hora certa, a diluição certa. Existem medicamentos que precisam ser diluídos e isso precisa ser observado com muita atenção. A via certa, se você aplicar o mesmo medicamento com a hora certa, com a dose certa, mas se ele for na via errada, ele pode também levar um dano ao paciente, inclusive um óbito. Orientação certa, como eu disse, esse é o momento de explicar para o paciente qual é a funcionalidade daquela medicação. É um direito do paciente e é um dever do profissional. Direito à recusa. O paciente sempre vai ter o direito a recusar-se a tomar qualquer medicação. Isso precisa ser preservado no paciente e respeitado por parte do profissional. Por fim, o registro certo. É preciso que após aplicar a medicação, você cheque a medicação que foi feita e registre ali caso haja alguma observação importante, como que essa medicação agiu, se ocorreu tudo bem após essa administração.